Iniciamos a nossa série de entrevistas com 10 personagens da história dos 40 anos de Teutônia. Alguns nasceram nesta terra e outros adotaram o chão querido. Todos deram importante contribuição para o desenvolvimento de Teutônia. O projeto Estamos Juntos, nosso agente 40 anos Teutônia, registra para a eternidade suas contribuições. O primeiro entrevistado é da área esportiva. Nascido em Santa Maria, João Roberto Dornelles Bandeira mora em Teutônia desde julho de 1994. Sua vinda para a cidade trouxe novos olhares para o futebol de base, para o futebol amador e para o futsal. Sempre em busca de novos desafios, ele nos conta por que vir para Teutônia foi o lance mais importante da sua vida. Do local que eu venho, ele não tem a mesma origem. A imigração lá é portuguesa e o pessoal que vive em regiões com imigração alemã, ele tem um perfil mais parecido com o meu, né? E talvez tenha sido porque eu passei muito tempo em instituições que nem o Exército, 7 anos, Colégio de Freira, 8 anos. Então a disciplina, a rigidez no comportamento era uma coisa comum, fazia parte do meu dia a dia. Mas eu, pela pouca idade antes de vir para cá, eu também jogava, né? Eu jogava futsal e me divertia muito com isso. E quando eu vim para cá, passou a ser profissão. A responsabilidade muito grande. Não pelo resultado, talvez quem observasse de fora acreditava que boa parte da atenção que era dada, seriedade com que a gente levava o trabalho, fosse na busca do resultado, e não era. Era responsabilidade, principalmente no trabalho de escolinha com a Juventus. Eu sei o valor de um filho, né? E eu criei os meus filhos junto comigo dentro do vestiário. Então cada um que depositava confiança e colocava o filho para nós, para uma viagem, para um jogo, a gente sabia o quanto estava interferindo. Então o João, antes de vir para cá, era alguém que tinha no futebol um momento de lazer, de descontração, de diversão com os amigos e, eventualmente, por causa da educação física, uma possibilidade de trabalho no futuro. Mas a educação física ela é ampla, né? Mas quando eu vim para cá e peguei o trabalho da escolinha, a gente sabia que ele dava com o sonho da meninada de virar profissional. E para que esse sonho se realizasse, ia precisar participar de jogos, de competições. E aí pesou a responsabilidade. Aí que entra o lado militar da coisa. Nós desenvolvemos um trabalho onde a tolerância ela existe, mas o erro cometido repetidamente, ele acarreta a consequência, né? Então a gente fez uma opção de, mesmo trabalhando com o objetivo de ganhar jogos, ganhar campeonatos, revelar atletas, a questão comportamental ela foi e é até hoje determinante, né? A gente está aqui trabalhando com meninos de uma qualidade bem boa. Entretanto, se o menino fizer um golaço aqui e fora de campo ele não for alguém com um comportamento correto, ele não vai ter espaço, né? Então, acho que levei a vida como pai, como treinador, agora como alguém que trabalha mais no setor administrativo desses projetos esportivos. É bem esse perfil. Antes de Teutônia, mais lazer, mais descontraído. Aqui, muita seriedade. E aí, eu acho que frutificou por causa disso. Aqui é um local onde as pessoas trabalham muito. Quem é que te convidou para vir para Teutônia, João? Quem me convidou é dessas sortes aí da vida. A minha esposa se formou em odonto e foi convidada para trabalhar na prefeitura de Cruzeiro do Sul. E ela veio 6 meses antes que eu morar em Lajeado. Quando eu vim para o Vale do Taquari, como ela estava trabalhando na prefeitura de Cruzeiro, nós fizemos a opção de nos mudarmos para Cruzeiro do Sul.
E aí moramos 2 anos e meio em Cruzeiro. E de lá eu tinha uma academia em sociedade com o Zé Beto Sartori, academia alternativa em Lajeado. E trabalhava na Secretaria de Esportes de Estrela, junto com o Júlio Saldanha, com o finado Vomberto Teixeira, o Itamar Horner era o secretário, e a Dorli Schneider tinha um projeto social maravilhoso ali junto às instalações do Estádio Municipal da Estrela. E eu trabalhava durante o dia lá e na parte da noite eu trabalhava na academia e morava em Cruzeiro. E nessa correria que era a nossa vida, ainda mais com 2 filhos na época, um dia eu estou na academia e parou um carro no estacionamento e me perguntou se eu era o João Bandeira. Eu disse que sim. Ele perguntou se eu estava com mais algum colega que pudesse cuidar da academia, porque ele gostaria que eu saísse com ele para ver um projeto no local. Aí eu não entendi direito. Olha ali. É o terceiro gol. Aí, ó, isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. E nesse campo aqui, o Gilmar Wittelter, na época trabalhava na Languiru, ele me trouxe, me mostrou e disse que esse era o local que eu ia passar os próximos anos da minha vida trabalhando. E eu achei super estranho, que eu não conhecia a Teutônia, eu não conhecia nada. Nem o Gilmar? Nem o Gilmar, foi a primeira vez. E 27 anos que o Gilmar, ele só melhorou como pessoa, né? Eu vi a agitação do Gilmar na época, cheio de ideias e fazendo 1000 coisas ao mesmo tempo, mas a tranquilidade e a autonomia que ele me deu para que eu pudesse desenvolver o meu potencial foi determinante para que a gente pudesse conquistar as coisas que a gente vem conquistando, né? E por que, João, tu aceitou esse desafio de entrar num carro de um desconhecido para vir conhecer um projeto e depois disso aceitou vir e fixou a tua vida em Teutônia? Primeiro, eu sou um aquariano convicto, né? O desafio é o que me motiva. E olha só. E ela procura? Ela vem ainda. O desafio ele veio junto também com condições de trabalho, né? A Languiru, o Sicredi, a Sertel, eles estavam apoiando esse projeto. Não era algo que houvesse a necessidade de eu sentar e idealizar. Não, a ideia já tinha. Eu tinha que executar a ideia deles. E eles não sabiam exatamente como fazer. Tanto que, nos primeiros tempos, eu tive alguma dificuldade na interpretação, inclusive de alguns que ajudaram a fundar o projeto, porque eles acreditavam que fosse uma escolinha capaz de repor atletas para a equipe amadora do bairro. E quando eu vi o que tinha aqui, eu vi que dava para fazer muito mais, né? Então nós trabalhamos num primeiro momento no bairro, depois nós expandimos para os bairros e houve uma unificação que foi uma coisa muito linda com o bairro Canabarro e com o bairro Teutônia, aonde tinha na época uma transição acontecendo na Escolinha do Gaúcho. Rapidamente nós tivemos reuniões que planejaram a unificação e a partir dali, no início dos anos 2000, virou a Juventus como representante do município e dali em diante só cresceu. Então eu te diria que o que aconteceu na realidade é que eu tive a capacidade de entender mesmo o que podia ser feito, né? E aí se juntaram forças que queriam um objetivo comum. Eu queria me desenvolver profissionalmente, fui buscar qualificação, né? Fui fazer pós em futebol. O município tem a maior quantidade de campos que eu já vi nas condições que tem aqui, né? O acesso é por asfalto, a grama de cada uma dessas entidades do Amador, sem falar da própria associação aqui, que tem esse campo maravilhoso que a gente está jogando hoje, mas ainda tem
o que hoje é o Centro Esportivo Municipal, que era do SESI. Enfim, nós temos muitos gramados qualificados que inclusive chama a atenção de quem nos visita. A gente que veio de fora, que veio de Santa Maria, que a realidade não era essa, que não tinha essa abundância de espaço físico e a questão geográfica também aqui, né, Lucas? A gente pensando no futuro, a gente imaginava que daqui poderia se sair para Porto Alegre com facilidade e para Caxias com facilidade. Eu vindo de Santa Maria, eu tinha o laço, portas abertas para voltar lá sempre que eu precisasse. E foi o que aconteceu, né? A gente conseguiu juntar tudo isso. Terminei trabalhando com organização de eventos esportivos e desde 2012 que a gente faz o estadual, e eu conheço hoje os principais projetos esportivos do estado com trabalho de base. A gente tem não só trabalho como amizade, né? E aqui é considerado um polo, porque o pessoal rapidamente se desloca para cá e encontra toda essa qualidade de estrutura, né? A questão de logística facilitou muito. Então eu acredito que boa parte do que aconteceu aqui não foi planejado por uma cabeça ou um pequeno grupo, não. As coisas foram naturalmente se direcionando para chegar ao ponto de hoje a gente tem um projeto aí que extrapola fronteiras, né? Não só do nosso vale, como do estado, como do país, né? E isso vem facilitar a meninada, que é o objetivo principal, né? A gente faz tudo isso e não adianta nada se eles não estiverem felizes e se não tiverem perspectiva de continuidade. Então a gente está dando justamente esses últimos passos agora, nesses 2 últimos anos, porque a gente trazia na Juventus até os 14, 15 anos e depois não tinha sequência. E a gente está buscando essa sequência. E está conseguindo, né? Está conseguindo até pelo ambiente criado, né? O ambiente é muito bom. Eu sou de formação esportiva, mas eu, na realidade, de convicção, eu sou das relações humanas. Eu acredito que se eu trabalhasse com mecânica, com construção civil, eu ainda assim ia querer formar equipes, né? Eu ia querer ter o meu time desenvolvendo o trabalho de forma harmônica, né? Como é no esporte, a gente vê que funciona e está dando resultado. Eu vejo a dificuldade do sistema educacional do país hoje, e dos meus 3 filhos, 2 deles só estudaram em colégio público, né? O Rodrigo e o Arthur, eles fizeram todo o ensino fundamental na escola estadual Tancredo Neves e o ensino médio no Gomes Freire de Andrade. E os 2 passaram em Direito na URGS no primeiro vestibular. Então, um lugar que tem essa qualidade de ensino público, imagina o restante, questão de segurança, né? O Rafael, que já tinha uma certa idade quando chegou aqui, já tinha passagem por outras escolas, então não fez essa mesma trajetória. Se formou em administração aqui na Univates e me ajuda hoje na parte esportiva. Mas para a família Teutônia deu totais condições para que eu pudesse ficar tranquilo, porque não existia a necessidade de uma logística de transporte, de segurança, não. Os meninos saíam de casa com a mochila, iam para a escola, voltavam, a gente sabia a hora que saía, que chegava e estava tranquilo, né? Então, Teutônia foi o local ideal, e inclusive, eu digo para todo mundo sempre, essa foi a grande jogada da minha vida, foi trazer a minha família para cá, e hoje eu vejo que a decisão de não aceitar convites para sair e trabalhar em outro lugar, ela é acertada pelo que a gente vê hoje do que aconteceu com os meninos, né? O Rafa já está casado, já tem 2 filhos, por consequência eu estou já com netos, e isso tudo é porque Teutônia deu condições para que eu tivesse um planejamento familiar e executasse. Então, quem não me conhece direito acha que eu sou alguém focado só em trabalho. Mas o pessoal do Dínamo, por exemplo, que eu jogava lá na minha adolescência, sabe o quanto a gente era festeiro. Mas também por essa questão de formação, o pai também era bem rígido, não deu mais tempo para o social, para
diversão. Foram 40 anos de trabalho, né? E agora não, agora eu estou mais tranquilo, eu estou conseguindo descentralizar, eu estou conseguindo passar para o grupo de trabalho que hoje, graças a Deus, a gente tem, é excelente. Então a gente repassa tarefas e fica tranquilo porque vai acontecer, e às vezes de forma surpreendente, com uma visão diferente, com resultados até melhores do que a gente estivesse acumulando um monte de função. Então estou bem feliz com o momento vivido, e eu acho que a maturidade ela trouxe junto uma certa tranquilidade. Talvez eu consiga agora resgatar um pouco da descontração que eu tinha por características antes de começar essa jornada. É uma maratona, né? Ao invés de 40 quilômetros, 40 anos que eu estou direto envolvido com formação de equipe, seja no exército, seja no esporte, mas muito satisfatória. Eu sou bem feliz com as coisas que a vida me proporcionou. Eu admiro o futsal porque coisas improváveis acontecem, né? Eu tenho o exemplo dos dois irmãos, né? Eu tenho o Ivo, que está jogando na China e que é destaque lá jogando o fino da bola no futebol de campo. Mas o que eu vi o Edinho fazer nas quadras no futsal é maravilhoso. E isso facilitou a nossa relação de uma amizade para a vida toda, por respeito e admiração ao que a gente vê e viu cada um deles fazendo, né? Então, se tem uma coisa que eu considero diferente, foi a oportunidade que eu tive de conhecer gente com perfil muito diferente e interessante. E eu tenho uma mania, eu me aproximo de todo mundo e eu considero todo mundo pleno. E a partir dali, a pessoa só se desgasta na relação comigo conforme forem acontecendo coisas que a gente considera que não deveria ser o correto a ser feito. Então eu não chego assim perto de alguém e acredito que aquele ali tenha que desenvolver. Não, eu acredito que já está desenvolvido. E aí depois, a continuidade da aproximação, da amizade, depende muito do que for acontecendo no dia a dia dessa relação. Isso tem a ver com amizade, com comunidade, com trabalho, né? Mas por ter sido professor tantos anos, eu tinha que pegar os alunos todos partindo do conceito de que todos eram bons, né? E aí tu ia descobrindo a diferença entre eles conforme ia passando os dias. A mesma coisa que a gente faz no esporte. Eu, como camisa 8, a minha função era passar a bola para os outros, né? O 9 é que tinha que fazer o gol. E se alguém tivesse que ir para a fotografia, que fosse o 10, né? Às vezes a gente faz tanto pelo volume que termina aparecendo mais do que até gostaria. No amador, quando estava terminando a final contra o Arroio Alegrense aqui, e o lateral direito, que poderia ter colocado a bola rolada para linha lateral e encerrar a partida, ele isolou a bola pela linha de fundo. Eu vi o nervosismo, eu imaginei que ali podia ter sido um momento mágico, porque a gente é treinado e tem as imagens disso, né? Por incrível que pareça, o gol do título do Esperança no Regional em 98 foi uma jogada ensaiada com o base. Ele corre até a marca do pênalti, leva a marcação junto com ele recua, e quando ele recua, o pessoal que entrou continua sendo marcado, e aí ele passa a ficar sozinho na meia-lua da grande área. E aí o cruzamento vai, a zaga rebate e ele está posicionado sozinho, onde ele tinha entrado, recuado, e ele pega de primeira e faz o gol. Então, para mim foi muito legal, porque ninguém que estava assistindo sabia que aquilo ali era ensaiado, mas a gente sabia. E ele fez com competência, e para o Esperança, que era o bairro que eu estava morando, em Languiru, e moro até hoje, era algo que eu sabia que tinha uma importância maior, né? Então, esse foi um momento interessante. Eu só não saliento a final contra o Canabarrense nesse mesmo ano, do Municipal, que foi maravilhosa, mas ela foi maravilhosa a nível de torcida e a maneira como caiu o aviãozinho que estava tentando decolar, e naquele momento para mim foi uma satisfação pessoal. Eu não saliento isso porque
eu vejo Teutônia como um todo, né? E ali foi uma briga interna e por mais que pareça que as pessoas tenham o bairro Teutônia, bairro Languiru, agora tem mais Alesgut, Canabarro e tantos outros, eu não tenho essa visão porque eu vim de fora. 98 foi sensacional. No futsal, o momento marcante para mim foi em São Borja, numa noite em que faltavam 7 segundos para terminar o jogo e por soberba o adversário que num placar de 4-4 estaria classificado para a fase seguinte, e era semifinal, se eu não me engano, contra o Sobradinho. Ele não estava contente com o 4-4, o ginásio cheio, e eles recuperaram a bola depois de um ataque nosso, e ao invés de fazer a opção de tocar a bola para o alto, e encerrar a partida, eles tentaram sair jogando para fazer o 5-4, e o nosso goleiro, na finalização deles, o nosso goleiro defendeu com o joelho, a bola caiu no pé do pivô que estava sozinho e ele só rolou para dentro e nós ganhamos 5-4, classificamos, um jogo improvável. E aí eu fui para o vestiário e eu tive a sensação de que eu estava descendo uma lomba de bicicleta e escapou a correr, eu continuei pedalando. Aí eu disse, opa, vai me dar um troço. E aí eu vim, fiz um check-up e resolvi me afastar porque era tanta adrenalina que eu me envolvia como treinador no futsal, que eu disse, não, eu não vou daqui a pouco ter um infarto por uma questão que eu posso contornar de outra maneira, posso acompanhar a distância. Então, no futsal, aquela vitória em São Borja foi bem interessante. Eu pensava assim, ó, durante a semana tu prepara o teu time. Então, se tu tiver que durante o jogo corrigir o teu time para ele fazer o que tu disse, então o teu time está precisando mudar um pouco a maneira de trabalhar durante a semana. Então o jogo serve para quê? O jogo serve para te ver o adversário. O adversário tu não tem controle. As ações do adversário, elas são no sentido de te surpreender. Então a prancheta, se tu fosse buscar a prancheta, ela tinha o esboço do que o adversário fazia. O que cada um dos atletas mostrou que tinha capacidade para que a gente no intervalo pudesse corrigir ou se não durante a partida orientar o nosso time e tentar tirar proveito dessas observações, porque o que o treinador tem que fazer? Ele tem que abastecer o grupo dele de informações de como chegar mais fácil à vitória, né? Então a prancheta era isso. O banquinho, ele foi uma facilidade porque o joelho já não aguentava mais de tanto eu ficar agachado do lado de fora assistindo. E por que eu ficava agachado? Porque se eu ficar numa posição em pé, quem passar perto de mim vem conversar, né? E aí, uma maneira que tu tinha de te isolar estando no grupo é que se tu te agacha, tu não vai ter 3, 4 pessoas agachadas do teu lado querendo conversa, né? O cara passa, te observa e vê que tu está prestando atenção em alguma coisa. Então isso veio lá da época do Exército, né? Se tu pega um ponto mais alto para fazer uma observação, se tu ficar em pé, tu tem a tua silhueta facilmente observável, né? No escuro então é mais fácil ainda, porque aí tu pega um barranco, digamos, tu está em cima de um barranco, a gente vê o que é a árvore e o que é uma pessoa. Se tu agacha, tu te confunde com a natureza, com o terreno. E a mesma coisa a gente fazia na beira do gramado. Te agachava, tu evitava a aglomeração, tu passava desapercebido e tu podia realmente te concentrar na observação do time adversário, para que depois na prancheta tu passasse a informação para os teus atletas. Então, uma estratégia pessoal de desenvolver o teu trabalho, né? Creio que sejam essas as explicações mais diretas. Claro que, dependendo de cada jogo, de cada ambiente, o banquinho servia até para defesa pessoal. Eu acho que se pegar a minha trajetória, eu passei a vida inteira trabalhando num pensamento coletivo. E eu acho que agora, talvez com a maturidade chegando,
eu possa, de uma forma mais tranquila, usufruir de tempo livre para cuidar um pouco de mim e da minha saúde, junto daqueles que eu amo e que me deram suporte para que eu pudesse desenvolver todo esse trabalho. Beleza.